me incomodou para falar uma mensagem que seja curta na semana Rita. Quem vai levantar para dar o glória na semana Rita? Então, amém. Seja bem-vindo, irmã Rita. No livro de Salmos, o Senhor Deus, nesta madrugada, me incomodou para falar um versículo. No livro de Salmos, capítulo 23. Oh, glória a Deus. Versículo 4. Diz assim a palavra de Deus na minha Bíblia. Amém? Amém. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Deus de Abraão, Isaque e Jacó, Senhor, eis-me aqui. Deus, que seja o teu Espírito a falar neste momento, ó Deus. Que a semente da tua voz, ó Deus, fique no coração dessas pessoas, ó Deus, desses teus filhos. Senhor, unge a cada um com aquilo que tu queres fazer. Distribui dons, Senhor, e crava em nós o teu poder, para que possamos suportar e combater o bom combate, para a honra e glória do teu nome. Repreende o inimigo, porque tu é a palavra. E aqueles que amam a Deus, digam amém. Salmo 23, todo mundo tem na folhinha, tem em casa, tem aquilo, tem, enfim, todo mundo sabe. O Senhor, meu pastor, nada me faltará, porque todo mundo quer bênçãos. É verdade. Mas o Senhor Deus fez com que eu viesse falar outra coisa. Quando eu falo para mim, serve para você. O Senhor Deus falou diferente nesta manhã no meu coração. Diz ele aqui: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ainda que eu andasse, nenhum de nós aqui quer ou tem a intenção de andar pelo vale da sombra da morte. E quer saber de uma coisa? Nem eu não quero andar pelo vale da sombra da morte. Eu quero bênçãos. Eu quero ser vencedor. Eu quero. Mas o Senhor Deus, na comemoração do meu aniversário, 59 anos, daqui a pouco eu vou poder andar de graça no ônibus, vai ser ótimo. Tem suas vantagens. Mas mais vantagem é chegar aos 59 anos acumulando experiências para compartilhar com os mais jovens. Experiências para poder abrir a casa. Experiências para poder permanecer no Senhor. E paz numa situação. Eu não sabia, Margarete, até esta manhã, que eu deveria falar para vocês que eu já andei N vezes pelo vale da sombra da morte sem saber. E você? Se eu andei pelo vale da sombra da morte e não sabia, e você? Quantos escapes eu tive? Quantos problemas surgiram na minha vida? Quantas decepções eu tive? Margarete, muitas decepções. Apostei em muitas coisas, às vezes fiz isso. Eu acho que hoje é testemunho. Eu acho que o Senhor Deus queria que eu desse o meu testemunho para ver que hoje eu posso falar que o Jesus é o Senhor da minha vida. Que hoje eu posso estar aqui diante de vocês, tendo o privilégio de vocês estarem me ouvindo. É só comigo, é? Mas agora eu sou meio um. Com Jesus é assim, é verdade. É um privilégio você vir lá. Nosso irmão Peter veio lá, um compromisso, veio lá me dar um abraço. Você tem noção disso? Receber um abraço de quem você gosta realmente. De quem não gosta também, né? Mas quando você não gosta, você fica meio assim, não é? Você não gosta num primeiro momento, porque na verdade há um bloqueio espiritual. Não gosto de alguém, porque houve um bloqueio espiritual aí. Porque ontem nós tivemos aqui uma demonstração de amor sem precedentes. Amor. Essa igreja viveu aqui um grande momento de amor ontem, como está vivendo hoje, porque você vir aqui é amor. Mas eu, pastor, fui incomodado por Deus para falar para você nesta manhã que ainda que eu andasse pelo vale da sombra das mortes. Olha lá. E você que anda aí, às vezes você sai de casa, vou fazer acontecer, chega lá e o trânsito para, você...
Mas o trânsito para te dar um livramento de uma batida, te dar um livramento de tantas coisas. Convite ao pecado, ó. Muita coisa. Convite ao pecado, porque olha só, tenho dito aqui, nossa irmã Marilda que não está aqui sabe bem isso, aprendeu bem. Existem 3 mortes. Como assim? Existe a morte física, que é aquela que todos nós passaremos um dia, porque há necessidade, é plano de Deus a renovação na terra. Existe isso. Existe a morte espiritual, aquela que você faz a opção pelo pecado. Quero nada com Deus. Deus para quê? Não me dá dinheiro. Dinheiro para que dinheiro? Não me dá dinheiro, então estou morto espiritual. Existe a morte eterna. Quando você está morto espiritual, você ainda tem uma chance. Está morto espiritual? Jesus te ressuscita, capacita, te renova. Traz você para o nosso meio. Nós vimos aqui o Daniel que confessou aqui que deixou a desaposentação. Daniel estava afastado. Olha lá, gente que anda pelo vale da sombra da morte. O convite ao pecado passou por esse pastor humilde que você está vendo aqui. Muita coisa de pecado. Ixi, pensamentos ruins. Como é que vem pensamento ruim, Ronaldo? Como é que sai um pensamento ruim? Digo a você, Jesus falou uma coisa simples para nós. O inimigo está ao nosso derredor. Não foi o pastor Gilberto quem disse isso. Quem disse isso foi o Senhor Jesus. E está ao nosso derredor. Fazendo o quê? À procura de quem possa tragar. Então o inimigo fica assim, no teu espírito. Inimigo? Espírito vê espírito. O homem natural, está na Bíblia, não vê as coisas do espírito, mas o espírito vê espírito. Então o espírito do maligno fica assim para o seu espírito, para embutir em você o espírito mau. E o espírito mau então carrega a sua alma. O espírito mau convence a sua alma a impulsionar o seu corpo para cometer o pecado. Assim é que é. Então, quando o espírito vê espírito, ele te leva para a sombra da morte espiritual. Esse pastor aqui já passou por muitas coisas, por muitas tentativas de coisas, muitas coisas. Como se não bastasse, na minha vida secular, eu exerço a função de advogado, imagina. Matei alguém, tive que defender um crime de homicídio. 3 pessoas estavam sendo acusadas de matar alguém. Daquelas 3 pessoas, 2 efetivamente mataram. Um não matou. Pastor. Falei, Senhor Jesus, como assim? Ou eu crio uma tese de defesa para diminuir a pena, ou eu nego todas as coisas. E entrei em luta. A investigação policial foi mal feita. Processo com visão para absolver. Vou conseguir absolver. Glória a Deus. Mas servo de Deus não pode mentir. Sombra da morte espiritual. Faço o quê? Estou na sombra da morte. Se eu fizer uma mentirinha, talvez o Senhor Jesus não leve em conta. Não existe isso. Ou mente ou não mente. A mentira, nós sabemos, é do maligno. Portanto, o servo de Deus tem que andar sombra da morte. Achei uma saída jurídica onde diz o seguinte: mais vale absolver um culpado, que foi a minha última frase na fala daquele tribunal de júri, mais vale absolver um culpado do que condenar um inocente. Então, no meio de todos os entendimentos de direito, eu achei essa frase. Aquele inocente que não matou tinha que ser absolvido. O erro foi da investigação policial, que tinha que ter tirado o inocente. Mas não se poderia condenar os 3, porque os 3 estavam sendo acusados. Então,
glorifiquei a Deus porque Ele me capacitou. Ainda que você esteja diante de uma situação difícil, uma situação que para você não tem saída, o Senhor, confia no Senhor, porque Ele pode te capacitar. Capacitou este advogado, porque confiei não na minha capacidade jurídica, não no meu conhecimento jurídico, mas eu coloquei nas mãos de Deus aquela questão difícil para eu fazer. Faço o quê? Mais vale absolver um culpado do que condenar um inocente. Então não foi mentira, eu não estava ali mentindo, porque havia um inocente naquele meio. E você, quando passa as suas lutas, e você com as suas questões sobre a sua, glória a Deus, o vale da sombra da morte, você está passando lá tranquilamente lá, não é, pode até não ser, tem testemunhos aqui, lembrei agora, da Roberta, nosso irmão aqui, que ficaram à mercê da morte física, confiaram no Senhor e estão aqui, e que permaneçam assim. Morte física. Mas e você que não tem problema de morte física? Eu não tenho problema de morte física nenhuma, saiba. Os dias são maus, basta cada dia seu mal, disse o Senhor Jesus. Portanto, você já sai de casa correndo riscos. Portal, Portas Abertas, né? O site Portas Abertas. Perseguição da igreja. Mas é só isso. As pessoas hoje, as moças saem de ônibus e são estupradas. Estamos vivendo esse mundo. Porque o mundo jaz no maligno. Então sair de casa já é a sombra da morte. Há pessoas até que estão em casa e a barreira cai em cima deles, chove e cai barreiras em cima deles, sombra da morte. Mas diz aqui, glória a Deus, não, ainda que andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum. É para eu abusar, é? Jesus não disse isso. Eu sempre peço ajuda da minha esposa amadíssima, que ela diz, detalhe, Océlios, é vigiar primeiro? Vigiar. Vigiai primeiro. Jesus diz isso. Então eu vou de qualquer maneira, não temerei porque o Senhor está comigo. É, mas diz também, apartai-vos da aparência do mal. Olha lá. Enquanto você tiver que fazer alguma coisa para engrandecer o nome de Deus, faça. Ah, mas é só um pecadinho. É. Pois nesta manhã, ou nesta tarde, o Senhor Jesus disse